Olá, bom dia. Bom dia, Yasmin. Yasmin? Oi, Yasmin. Tá me ouvindo? Yasmin, tá me ouvindo? Olá, bom dia. Bom dia, Bento. Tainá, bom dia. Olá, bom dia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Olá, bom dia. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Oi. Oi, Natan, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Beleza. Arthur tá entrando aí. Pessoal, nós vamos começar hoje unidade 3 do livro, tá? Página 19. Vocês já podem ir pegando o livro de português. Abre aí na página 19. Vai começar na página 19, tá bom? Tudo bem? Vamos aguardar aí mais um minutinho para ver se o restante da turma chega. Gabriel tá chegando. Beleza. Bom, abre aí o livro de vocês na página 19. A gente está falando sobre os pronomes, tá? Tá. Beleza. Lucas está chegando aí. Samira está chegando. Bom, vamos começar, né? A gente vai começando enquanto o pessoal vai chegando. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Oi. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando aí sobre os pronomes, tá? Na aula passada, eu falei com vocês sobre os pronomes, falei que é uma classe de palavras que tem a função de acompanhar, substituir ou modificar os substantivos, tá? E aí a gente vai ver que a classe dos pronomes, como eu já falei para vocês, ela é uma classe de palavras muito grande. Então, ela tem várias subdivisões, tá? E hoje a gente vai ver algumas dessas divisões, alguns dos tipos de pronomes que existem. Nas aulas anteriores, a gente começou falando dos pronomes pessoais, né? Falamos do pronome pessoal do caso reto, falamos do pronome pessoal um pouquinho, né, do caso oblíquo, e a gente vai falar hoje de novo sobre os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, vamos falar sobre os pronomes de tratamento e também sobre os pronomes possessivos, tá?
a gente vai estar trabalhando esses conceitos, beleza? Bom, na aula de hoje, como a gente costuma fazer em sala, a gente vai fazer a leitura de algumas páginas da apostila, a gente vai trabalhar esses conceitos pela apostila, tá? Vamos começar na página 20. E eu vou fazer como eu costumo fazer em sala com vocês. A gente vai fazer aquela leitura coletiva, né? Aquela leitura dinâmica, tá? Eu vou pedir que vocês deixem o microfone de vocês no mudo. Aí, no momento em que eu precisar aí da colaboração de vocês, eu vou pedindo que vocês... Que horas acaba, professora? 11, meio-dia e 10, tá? Ok, obrigada. Meio-dia e 10, nada. E aí, eu vou pedindo aí a ajuda de vocês para me ajudar aí na leitura, tá? Então, deixem o microfone no mudo e se também surgir dúvida e quiserem fazer perguntas, aí vocês podem tirar o microfone do mudo também para falar comigo. Tudo bem? Bom, então a gente vai começar. Eu vou colocar aqui para vocês a página que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai começar aqui nessa página, a página 19. Deixa o livro de vocês aberto aí. Que isso aqui, essa solicitação que você me enviou aqui é o quê, Miguel? Hã? Bom, então vamos lá. Ele fala assim, ó. Aí, na página 19, bem aí no alto aí, a gente tem um quadro, né, dos pronomes pessoais, tá? E esse quadro dos pronomes pessoais são os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo, tá? Então, ele dividiu aí esse quadro na pessoa do discurso, né? Singular e plural, e os pronomes retos e os oblíquos, tá? E a gente vai começar a leitura por esse quadro aí dos pronomes. Bom, o que eu queria pedir para vocês? Depois que a gente lê esse quadro, vou pedir que vocês marquem aí, que vocês coloquem uma seta ou passem um marca-texto nesse quadro, porque ele é um quadro importante, ele vai ser muito importante para vocês, tá? Vocês vão precisar dele para recorrer a ele para fazer bloco, para fazer os exercícios, tá bom? E por esse motivo, peço que vocês deem um destaque aí para ele. Faça um marca-texto, ou coloca um asterisco aí, uma setinha, para indicar a importância desse quadro. Bom, eu mutei aí o microfone de vocês, porque tem alguém aí fazendo com barulho aí, fazendo muito barulho. E aí eu vou repetir. Preciso que o microfone de vocês fique no mudo, porque o barulho externo, o barulho aí da casa de vocês pode atrapalhar a gente aqui, tá bom? Então vocês só vão tirar o microfone do mudo quando eu pedir aí a ajuda de vocês na leitura, tá bom? Combinado? Beleza. Então vamos lá. Aí tem os pronomes pessoais do caso reto, tem no singular, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, e terceira pessoa, ele, ela. No plural, primeira pessoa, nós, que equivale a gente, segunda pessoa, vós, e terceira pessoa, eles, elas. Pronomes oblíquos, pronome oblíquo, singular, primeira pessoa, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Professora. Oi. Oi, pode falar. Vou sair rapidinho e já volto. Beleza.
Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe, se, si, consigo. No plural, primeira pessoa, nós, conosco. Segunda pessoa, vós, convosco. Terceira pessoa, os, as, lhes, se, si, consigo. O que eu sugiro para vocês? Eu iniciei a aula falando que esse quadro ele é muito importante, tá? Eu sugiro que vocês estudem, vocês precisam memorizar esses pronomes, vocês precisam guardar esses pronomes. Eu memorizei. Tá? Beleza. Quando na Tia minha... Bárbara. Legal. Eu memorizei. Legal. Na minha época, quando eu estudava também, eu lembro que eu tive que decorar, eu tive que memorizar todos esses pronomes. Eu decorei para a prova, agora já, pelo menos... Agora, o que acontece? A gente precisa estudar, né? A gente precisa ler com frequência para a gente se familiarizar com eles, porque a gente vai utilizar muito eles a partir de agora, tá bom? Eu tô lendo a Bíblia. Ah, que legal! Que legal, eu já li também. Eu leio, na verdade, todos os dias. Vamos lá. Ele fala assim, ó, pronomes de segunda pessoa. Ele vai falar aí especificamente dos pronomes de segunda pessoa, tá? Aí ele fala, ó, embora a gramática normativa, ou seja, a gramática que rege os padrões da língua, né, aquela linguagem formal, a linguagem culta, apresente os pronomes tu e vós para se referir à pessoa com quem se fala, é comum, em grande parte do Brasil, o uso de você e vocês com essa função. Ou seja, o uso de você e vocês para substituir o tu, tá? O uso de vós é menos frequente. Nota-se que se usa mais o pronome você. A maioria das pessoas emprega um pronome com formas verbais de terceira pessoa. Na frase, tu é muito criança ainda, por exemplo, o pronome tu é empregado com a forma verbal é. Essa construção é muito comum em situações coloquiais de algumas regiões do Brasil. Existem algumas regiões que a gente ouve falar assim, tu é muito criança, pô, tu é meu amigo de verdade, né? Em algumas regiões é comum utilizar o tu empregado com o verbo é, né? O verbo é o verbo de ligação. Aí ele fala, de acordo com a gramática normativa, de acordo com os padrões formais, né, da língua, dos padrões gramaticais da língua, o pronome tu pede o verbo na segunda pessoa, ou seja, pede que o verbo esteja na forma és. Em contextos formais, essa regra deve ser considerada. Aí tem aí, no exemplo, queria falar com você, mas não te achei em lugar nenhum. O pronome oblíquo te, embora corresponda ao pronome reto tu, foi usado em conjunto com o pronome você. Essa mistura deve ser evitada em textos que exijam formalidade. Então, o que ele está querendo dizer aí no terceiro parágrafo? Ele fala que, ao invés da gente falar tu é muito criança ainda, a gente deveria falar tu és muito criança, tá? Tu és meu amigo de verdade. A gente deveria fazer essa conjugação aí no verbo, tá? Então, existe uma regra, mas num contexto informal se utiliza o pronome tu empregado com o verbo na forma é, tá? E aí ele vai falar, no terceiro parágrafo, que aparecem aí dois pronomes numa mesma sentença e que, de acordo com os padrões gramaticais, de acordo com a gramática normativa, de acordo com o uso formal da língua, não devemos usar dois pronomes, né, em situações que exijam uma formalidade, tá? Aí ele vai falar assim, ó. É a página 20. Página 20, eu tô na página 20, aham. Aí ele vai falar assim, ó. Acontece na língua nós e a gente, o uso do nós e o uso do termo a gente, né? Aí ele fala assim,
Tanto o pronome pessoal nós quanto a expressão a gente identificam a primeira pessoa do plural, embora a linguagem formal peça o uso de nós. Mas fique atento a usar a gente, pois com essa expressão o verbo sempre fica no singular. Aí tem 2 exemplos aí, ó. Nós fizemos o trabalho de português. A gente fez o trabalho de português. É muito comum na linguagem informal, em algumas regiões, em algumas situações de variedade linguística, a gente perceber algumas pessoas usando a gente fizemos o trabalho de português, né? E aí ele está falando que quando a gente usa o termo a gente, o verbo tem que ficar no singular. Então, o correto é a gente fez. Outras pessoas falam a gente vamos no cinema. Não, a gente vai ao cinema, ok? Então, a gente vai percebendo aí que nas situações de uso informal da língua, essas sentenças elas se apresentam, mas a gente precisa saber e perceber aí, observar os padrões aí, né? As situações formais, a regra, como é que ela funciona, de que maneira deve funcionar, tá? Porque a gente passa mais tempo nas situações informais, então a gente acaba criando um hábito, por vezes, inadequado, ok? Beleza? Vamos para a página 21. Na página 21, tem aí, ó, ele vai começar a falar dos pronomes oblíquos, tá? Esse quadrinho que está aí é um trecho do texto que a gente leu na aula passada, que está lá nas páginas anteriores, tá? 2 ou 3 páginas anteriores aí. A gente leu aquele quadrinho do Calvin, né? Que o Calvin sequestra uma boneca, estão lembrados? Então, esse quadrinho, Sim. ele faz parte aí daquela tirinha que a gente leu, tá? Pedro, você pode ler pra gente esse quadrinho aí? Posso. Obrigada. Mãe, não estou achando a minha boneca. Você viu ela em algum din-dong? Beleza. Aí, olha só, ele fala assim: de acordo com a gramática normativa, um pronome do caso reto, como ela, somente poderá ser usado para completar um verbo quando for precedido de preposição. Ou seja, quando antes do pronome vier uma preposição. Aí ele botou como exemplo aí, ó. Para ela, a você e de nós. Esses termos, para, a e de, são preposições. Eles estão aí em negrito. Perceberam que eles estão em negrito? Aí ele fala, no caso de viu ela, o verbo não exige preposição. Em situações formais, a regra prevê que se use um pronome oblíquo. Aí tem aí o exemplo. Como é que deveria ficar? Você a viu em algum lugar? Tá? Então, esse a aí do exemplo funciona como um pronome oblíquo. A gente vai ver, conforme a gente for aprofundando aí nossos estudos, quando a gente começar a estudar sintaxe também, a gente vai ver que o a ele pode ser artigo nas classes de palavras, na sintaxe ele pode ser, o a pode ser nas classes de palavras artigo e pronome, e na sintaxe ele pode funcionar como preposição. Isso a gente vai ver lá na frente, tá? Mas é bom que vocês já irem se familiarizando com esse nome, preposição. Preposição também é uma classe de palavras que a gente vai estudar mais à frente, né? A gente vai ver isso aí posteriormente, a gente vai estudar detalhadamente as preposições mais à frente, tá? Então, continuando aí, ele fala: o uso da forma viu ela, porém, está adequado ao contexto da tirinha, pois representa a fala de uma criança conversando com a mãe. Nesse caso, o emprego da forma a viu não soaria tão natural. Quanto ao final da carta de Calvin, caso o texto se referisse exclusivamente à boneca, poderíamos encontrar frases como estas.
você não vai conseguir rastrear lá. O lá aí é um pronome oblíquo. Você não vai conseguir encontrar lá. Quem está fazendo essa marcação aí, não precisa fazer, tá? Pode deixar sem a marcação. Obrigada, tá? Beleza. Depois tem aí, ele fala assim, ó. Você deve ter percebido que nessa construção, o pronome a assumiu uma forma diferente. Ele virou lá. Os pronomes oblíquos ou a, os, as alteram-se de acordo com as terminações dos verbos que os antecedem. Miguel, você pode ler para a gente esse quadrinho verde aí, que está aí embaixo? Por favor. Eu leio o quadrinho? Faz essa gentileza. Quadrinho verde. Não é? O quadrinho do Calvin Haroldo? Não, querida, esse que está aparecendo aí, ó. Quando a forma verbal, na página 21, lá no final. O último quadrinho da página 21. Quando a forma verbal termina em R, S ou Z, os pronomes aparecem nas formas. Nas formalos. Nas formas. Lo, lois. Nas formas lo, los, lá, las, rastrear mais a. É igual rastrear lá. Levamos mais os e igual Levamos-los. Levamos-los. Fiz mais o igual fiz-lo. Isso. Pode Se continuar. houver com som nasal, M, ou oi, os pronomes aparecem nas formas no. Nas formas no, na, nos, nas. Pegaram mais o, pegaram no. Dão mais as, dão nas. Põe mais as, igual a põe nas. Obrigada, Miguel. Vamos lá, gente. Vamos seguir aí. Ó, aí, ainda na página 21, aparece o conceito de preposição, né? Tá falando o que é preposição e explica também o que é uma locução prepositiva, tá? A preposição é a classe de palavras que tem a função de ligar uma palavra a outra dentro da oração, tá? A gente vai estudar depois frase e oração. Vocês vão ver a diferença entre frase e oração. A gente vai aprender isso e a gente vai ver o quanto a preposição ela é importante aí nessas construções, tá? Aí tem o conceito de preposição e locução prepositiva, mas isso não é o mais importante para a gente agora, tá bom? Então vamos seguir aí para a página 22. Na 22, ele vai falar o seguinte, ó. Voz, plural e singular do vós. Aí tem assim, veja um exemplo em que o pronome oblíquo vós designa um grupo de pessoas ao qual o autor chama de desconectados do mundo. Sophie, você pode ler esse textinho aí pra gente? Pode, Sophie? Sophie tá aí, gente? Sophie, ela falou que entrou. Eu vi que ela entrou também. Só tá muda. Deve estar distraída. Beleza. Tainá, pode ler pra gente esse textinho aí? Por favor. Tainá? Qual? Oi, Tainá? Oi. Oi. Você pode ler, por favor, esse textinho aí pra gente? Qual? Esse aqui que começa com só? Isso. Só os desconectados ganharão o reino dos céus. Como é cafona e deselegante essa coisa que a gente faz todo o tempo em público. Como somos escravos. Desconectados do mundo, univos, essa será a grande revolucionária rede silenciosa, igual a uma rede nordestina, debaixo de um coqueiro em alguma praia do futuro. Obrigada, Tainá. Aí ele vai falar assim, ó. Apesar de ser um pronome que indica o plural, a segunda pessoa corresponde ao pronome vós.
Também pode ser usado em relação a uma só pessoa, como sinal de respeito e reverência. É o que ocorre na oração cristã Pai Nosso, em trechos como santificado seja o vosso nome. Ainda assim, o pronome vós quase não é usado na fala brasileira da atualidade. E mesmo na escrita contemporânea, ocorre muito raramente. O que ele quer mostrar para a gente aí? Que o vós, ele é um pronome que é usado, é pouco usado na atualidade, nas escritas atuais. Nos registros mais antigos, a gente ainda encontrava com mais frequência. Mas hoje, ele é usado muito raramente, tá? É muito difícil a gente perceber, a gente encontrar aí uma construção atual usando aí o pronome vós, ok? O objetivo desse texto é mostrar isso pra gente. Agora, a gente falou sobre os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais, eles têm duas subdivisões, que eles são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, tá? Agora a gente vai falar sobre uma outra subclassificação de pronomes, que é a classe dos pronomes de tratamento, tá? A gente vai ver que os pronomes de tratamento, eles são palavras que são usadas para adequação do discurso em relação à formalidade ou não do tratamento com os interlocutores, tá bom? Aí ele fala assim, ó, leia a seguir o trecho de um conto de Ivan Ângelo, observando as palavras destacadas. Quem gostaria de ler esse texto pra gente? Alguém gostaria? Pode ler, por favor? Eu. Pode ler. O menino voltou, chegou perto, carinha boa, para o lado da janela da menina. O homem. Passarinho para vender? Não, senhor. O pai olhou para a filha com uma cara de deixa pra lá. A filha pediu suave, como se o pai tudo pudesse. Fala para ele vender. O pai mais para atendê-la, apenas intermediário. Quanto você quer pelo passarinho? Não estou vendendo, senhor. Observe que as palavras... Só isso? Só isso, meu amor. Muito obrigada. Você leu muito bem. Ó, vamos perceber, gente, que essas palavras desse textinho aí que o Miguel acabou de ler, essas palavras que estão em negrito, tá? Essas palavras são pronomes de tratamento. São classificadas como pronomes de tratamento, tá? Aí ele fala assim, ó. Observe que as palavras você e senhor caracterizam o distanciamento no tratamento dirigido entre os personagens. Em geral, em sinal de respeito, crianças são ensinadas a chamar de senhor ou senhora os adultos com quem não têm familiaridade. Além disso, a condição econômica do homem e o modo como ele tenta se impor diante do garoto também podem ser apontados como fatores que contribuem para esse distanciamento na linguagem. Eu queria perguntar aqui o seguinte, aqui ele fala que as crianças são ensinadas a chamar de senhor e senhora adultos com quem não tem familiaridade, mas não foi sempre assim. As crianças, as pessoas se referem a adultos ou a pessoas mais velhas como senhor ou senhora, alguém por quem se quer demonstrar respeito, tá? Também, além de ser uma pessoa, além de você tratar assim uma pessoa que você não tem familiaridade, você quer demonstrar. Ele tá fazendo barulho de DJ aí. Fazendo barulho aí. Quando você quer demonstrar respeito, gente, olha o barulho. Eu acho que é o Natan. Nada a ver, eu tô com o microfone desligado. Parece que alguém tá assoprando o fone. Então, eu queria saber o seguinte: alguém tem costume de se referir ao pai ou à mãe como senhor ou senhora? Meu amigo chama. Não.
Chamo de Meu pai. amigo chama? Mas às vezes Meu amigo tento chama. e eu não consigo. Não, senhora. Por quê? E a avó? Alguém chama a avó de senhora? Eu. Não. Não? Eu. Mas então, antigamente isso era muito comum. As crianças eram ensinadas a se referir aos pais, né, e avós e com pessoas mais velhas no geral, para demonstrar respeito. Então eles se referiam aí como senhor ou senhora, tá? Esse termo não só era utilizado para demonstrar que não se tem familiaridade, ou que não se tinha familiaridade, sim para demonstrar um respeito. Aí ele vai falar assim, ó, as palavras que indicam o tratamento dado às pessoas são chamadas pronomes de tratamento. Todos eles são de terceira pessoa. Além de você e senhor ou senhora, há pronomes de tratamento mais cerimoniosos, que se referem a interlocutores específicos. Veja alguns exemplos no quadro a seguir. A gente vai agora lá para a página 23, tá? Vou pedir, gente, por favor, que apaguem aí a tela. Obrigada. Vocês são excelentes. Acho que vou deixar aqui mesmo, nesse cantinho. Bom, então, olha só. Lá na página anterior, eu falei que aquele quadro de pronomes pessoais, ele era importante, né? O quadro que estava com os pronomes do caso reto, do caso oblíquo. E falei para vocês que vocês deveriam marcar ele aí, destacar, passar um marca-texto, né? Colocar... dar um destaque para esse quadro. Eu vou falar o mesmo para esse quadro aí que tem os pronomes de tratamento, tá? Vou pedir que vocês passem um marca-texto aí, coloquem uma setinha, deem um destaque para esse quadro, porque a gente também vai utilizar ele para consultar na hora de fazer os exercícios, na hora de estudar para a prova, na hora de responder o bloco, tá bom? Então tem aí, ó, principais pronomes de tratamento. Eu queria pedir para o Lucas, por favor, Lucas, você pode ler para a gente esse quadro, mas não precisa ler a abreviatura, tá? Vai ler só o pronome e a referência. Pode ser? Eu, Lucas Alves ou Lucas Júlio? A gente já viu isso, eu acho, no quarto comigo aí, é Lucas Alves? Sou eu. Pode ler, Lucas, por favor. Vai lá. Só o pronome e referência, né? Isso. Uhum. Vossa Majestade, reis e rainhas, Vossa Alteza, príncipe e princesas, Vossa Santidade, Papa, Vossa Excelência, altas autoridades do governo e oficiais generais das Forças Armadas, Vossa Senhoria, oficiais das Forças Armadas até o posto de coronel, funcionários públicos, graduados e autoridades civis, usado também na linguagem comercial. Muito obrigada, Lucas. Então aí, ó, tá aparecendo o pronome e a quem ele se refere, né? Com quem que eu vou utilizar esse pronome? Por exemplo, aí o pronome Vossa Majestade eu uso para me referir a reis e rainhas, tá? Muito bem, Lucas leu muito bem aí pra gente. Vamos continuar. Ele vai falar aí assim, ó, os pronomes de tratamento podem vir acompanhados de vossa ou sua. Aí ele vai dizer, vossa refere-se à pessoa com quem se fala. Queria que vocês sublinhassem isso aí. Vocês passassem um marca-texto ou uma canetinha colorida aí, tá? Vossa refere-se à pessoa com quem se fala. Ele coloca como exemplo, Vossa Senhoria pode ficar à vontade. Sente-se aqui, por favor. Sua refere-se à pessoa de quem se fala. Sublinhem essa frase aí também. Sua refere-se à pessoa de quem se fala. Aí ele bota como exemplo. Sua Senhoria, o coronel, disse que não poderá vir, tá? Aí ele fala assim, ó.
Dada sua origem histórica, você é um pronome de tratamento, que vem do antigo vossa mercê, antigamente se falava vossa mercê, o qual, ao longo do tempo, transformou-se em diversas formas populares. Vós mercê, vassum-cê, até chegar a você. Atualmente, ainda há as formas populares, o C e VC, que a gente usa na internet, né? Que a gente usa nas redes sociais. Beleza? Até aí? Tudo bem? Pronomes de tratamento? Bom, a gente vai falar agora dos pronomes possessivos, tá? Os pronomes de tratamento são usados para se referir à pessoa com quem se fala. E os pronomes possessivos, eles indicam a posse. Os pronomes possessivos, eles expressam aí o pertencimento, tá? Então, vamos lá. Tem um quadro aí dos pronomes possessivos. Gabriel, você pode ler para a gente? Primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas, plural. Nosso, nossa, nosso e nossos e nossas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Teus, suas, seus, suas. Plural. Alô? Vossas, vossos, vossas. Terceira pessoa, teu, suas, Eu não tô ouvindo nada. Ele tá mó bugado. Tá. nem eu. Eu tô conseguindo ouvir. Você tem Eu tô conseguindo ouvir, só que bem baixo. Tá baixinho, né? Eu vou repetir. É Eu vou repetir, tá? Então, ó. Tô doidão. Pronomes possessivos. Primeira pessoa no singular. Meu. Raquel? Gente, por favor, atenção. Ó, primeira pessoa. Aí o quadro do singular. Meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa. Singular. Teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. Terceira pessoa. Opa! Teu, sua, seus, suas. No plural. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seus, suas, seus, suas. Bom, esse quadro é o quadro dos pronomes possessivos. Vocês também vão marcar ele. A gente vai voltar a falar sobre ele na nossa próxima aula, no próximo encontro. A gente vai falar mais sobre ele, algumas características. Oi. Quem é Raquel? Eu tô assim. Gente, não pisca a tela, por favor. Por favor, apaga isso aí. Quem que é Raquel? Raquel, acho que é a mãe do Bento. Acho que é o Bento. Apaga, por favor, aí quem riscou a tela. Quem tá colocando setinha na tela. Bora. Olha só, gente. Seguinte. Tem uma tarefa para vocês. Para ajudar vocês a memorizarem aí os pronomes, tá? A tarefa de vocês de hoje é que vocês vão copiar. Vocês vão copiar aí no caderno a tabela dos pronomes pessoais e a tabela dos pronomes de tratamento. Vocês vão fazer um quadro no caderno. No caderno? No caderno. Bem bonito, com a régua, direitinho. Vocês vão ajudar... Fazer os quadros dos pronomes pessoais? Pessoais e dos de tratamento. Tá? E os de tratamento. É a tarefa de vocês de hoje. Tá bom? Isso vai ajudar vocês a memorizar aí esses pronomes que a gente vai estar utilizando eles com frequência, tá? Então, a tarefa de vocês é copiar no caderno, fazer no caderno a tabela dos pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, e a tabela dos pronomes de tratamento. Tá bom? Tudo bem? Bom, nossa aula está terminando. Sim. Tá?
Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer comentário, vocês podem me chamar lá no fórum. Vai acabar a qualquer momento. A gente vai se falar lá pelo fórum. Tá 3, bom? 2, Tudo bem? 1, Combinado? 3, 0. Beijo pra vocês, tá? Tchau, tchau. 0. Pessoal, o horário de entrar na aula, hein? Estão chegando atrasados, hein? 3. Tem que prestar Eu cheguei cedo. horário. Professora, eu cheguei. Eu não tô... Beleza.